Olá, alunos! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a essa aula. Eu me chamo Isabel, sou professora de Ciências da Escola Municipal 25 de Abril e essa é a primeira aula de 2021 para as minhas turmas de oitavo ano. A primeira aula é sobre o microscópio, que é o primeiro tema do caderno pedagógico que vocês vão ter acesso pelo Rio Educa e também impresso na unidade escolar. Vamos então começar do princípio. Afinal de contas, o que é um microscópio? Pessoal, microscópio é esse instrumentinho aqui, ó, que vocês provavelmente já viram em novelas, em séries, em filmes e até mesmo em reportagens que trazem conteúdos de ciência, tá? Óbvio, o primeiro microscópio é bem diferente desse daqui, mas vocês vão ver como é que foi o primeiro microscópio e por que que ele foi mudando ao longo do tempo. Mas, afinal, o que é um microscópio? O microscópio ele é um instrumento, ele é uma máquina. E essa máquina ela usa um sistema de lentes e iluminação. Lentes, pessoal, exatamente o que vocês já estão acostumados a saber o que é. Lente, sabe lente de óculos? Pois bem, o microscópio é um sistema de lentes que, junto com uma iluminação específica, consegue aumentar, ampliar as imagens, permitindo a observação de objetos muito pequenos e de seres muito pequenos também, tá? É como se fosse uma lupa, porém uma lupa mais potente. É por isso, inclusive, que esse instrumento se chama microscópio. Microscópio significa micro, pequeno, escópio, observar, ver. Então, o microscópio é um instrumento que permite que você observe objetos e seres muito pequenos. E quem inventou essa máquina tão importante para a ciência? Como eu falei para vocês, um instrumento, o microscópio, ele é um sistema de lentes. Então, pessoal, quem criou um microscópio, o primeiro microscópio, na verdade, foram fabricantes de óculos lá do século XVI, mais precisamente a dupla de pai e filho Hans e Zacharias Janssen, né, dois holandeses. Aí vocês sempre perguntam assim, mas se foram fabricantes de óculos, como é que o microscópio se tornou tão importante para a ciência? No século XVII, a gente tem outro holandês fazendo história, Anthony van Leeuwenhoek. Ele fez as primeiras observações de materiais biológicos, ou seja, de pequenos seres vivos. Ele pegou esse instrumento, que foi criado por Hans e Zacharias Janssen, e começou a colocar pequenos seres vivos e restos de materiais de seres vivos para observar aquilo de uma maneira ampliada. Com isso, ele descobriu que existem seres microscópicos, ou seja, seres que só podem ser vistos com um microscópio, porque a olho nu a gente não conseguiria enxergar. A importância do microscópio foi aumentando conforme ele foi sendo aperfeiçoado. E nesse processo, a gente tem a participação importante do cientista e engenheiro mecânico inglês Robert Hooke. Ele aperfeiçoou aquele primeiro modelo de microscópio criado lá na Holanda, que era um microscópio simples, formado por apenas uma única lente. Robert Hooke simplesmente agora transformou o microscópio simples em composto, porque simplesmente esse equipamento que ele criou agora teria duas lentes, aumentando a capacidade de ampliação das imagens. Sendo assim, em 1665, ele começou a usar um instrumento que ele aperfeiçoou para avaliar, para observar uma cortiça. Sabe aquelas rolinhas de cortiça que a gente coloca na garrafa de vinho? Pois bem, a cortiça, ela vem da madeira, e a madeira é um material vegetal, ou seja, ela é proveniente de um ser que já foi vivo. Nessa observação dessa cortiça, Robert Hooke percebeu que esse material era cheio de espacinho vazio, cheio de buraquinho. Esses buraquinhos ele chamou de celas, como se fossem celas mesmo de cavalo, aquelas baias que os cavalos ficam. Então, essas celas, em inglês, na verdade, se falava cell, que na verdade é célula, traduzida para o português. Então, ele identificou e nomeou essas pequenas estruturas, que hoje em dia a gente sabe muito mais, como células. Esse foi o primeiro passo para a criação, o desenvolvimento da teoria celular, de que os seres vivos possuem células, são formados por no mínimo uma célula. Para a gente entender melhor o que ele observou, vamos dar uma olhada no desenho que ele fez
da observação da cortiça no microscópio. Essa imagem aqui à direita. Esse pedaço aqui de cortiça, esses dois pedaços, quando olhados no microscópio, apareciam essas pequenas caixinhas, né? Essas pequenas células, que ele até chamou de células. Esses espaços pareciam estar vazios quando ele fez essa observação. Por isso que ele chamou essas pequenas cavidades de células. Mais adiante, os cientistas descobriram que era um espaço onde provavelmente estavam células. E aí só restaram as paredes celulares dessas células de um vegetal que já foi vivo. Aqui à sua esquerda a gente tem um exemplo, né, um esquema de um microscópio simples, bem antigo, da época lá do século 17. É um sistema de lente, aqui está a lente, né, na objetiva, e iluminação. Como não tinha energia elétrica, era a base de lamparina, né, alimentada, né, o combustível sendo óleo. Essa lamparina, ela emitia luz que era refratada, concentrada por um recipiente de água, que era ainda mais concentrada por uma outra lente para direcionar essa luz ao ponto que queria ser observado pelo cientista. Então, aqui é um exemplo de um dos primeiros microscópios que foram criados na história da ciência. E a importância do microscópio para a ciência, de acordo com os quadros anteriores, é que ele permitiu a descoberta de seres microscópicos, ou seja, seres que só podem ser vistos, que só puderam ser descobertos com o auxílio desse instrumento. Porque as bactérias, fungos, protozoários, eles não conseguiam ser vistos a olho nu. A gente não consegue enxergar uma bactéria, não consegue enxergar um protozoário sem o auxílio do microscópio. Além disso, o microscópio permitiu descobrir a unidade básica da vida, que é a célula. Robert Hooke, quando examinou lá aquele pedaço de cortiça no microscópio composto, ele viu que aquele resquício ali de ser vivo vegetal tinha vários espacinhos, pequenas células, que ficaram chamadas e conhecidas como célula. Então, ele praticamente é o pai da teoria celular, de que todos os seres vivos são formados por células. Então, o microscópio é um instrumento muito importante que ajudou a reorganizar tudo que a gente sabia sobre os seres vivos. Na verdade, mudou praticamente muita coisa. Antigamente, a gente só achava que existiam seres vivos vegetais e animais. E com essa descoberta, a gente viu que existem seres vivos microscópicos e tanta coisa ainda que a gente podia descobrir. Chegamos ao final dessa aula e, obviamente, depois do final da aula tem sempre a atividade relacionada ao tema que vocês acabaram de ver. Vocês vão fazer no caderno. Primeiro, vocês vão copiar a matéria dessa aula no caderno. Vocês vão copiar e responder o exercício que vai estar aqui mais adiante também no caderno. Depois, você vai fotografar essa atividade que você fez para me enviar por e-mail ou por WhatsApp. E não esquece de colocar o seu nome e turma. Vamos lembrar como é que vocês têm que fazer a cópia no caderno? Pessoal, nunca esqueçam da data, tá? Não esqueçam de identificar que esse é o caderno de ciências e que a sua professora é a Isabel. E nunca esqueçam também de colocar o nome e a turma no cabeçalho, porque assim que vocês me mandam a foto, eu sei de quem é a atividade. Logo depois, vocês colocam a aula, o título da aula e a atividade que vocês estão fazendo, porque isso é um controle para mim e para vocês. O WhatsApp está aqui, 993838394, e o e-mail também está aqui, isa.biologia@yahoo.com. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida também podem entrar em contato comigo no e-mail e no WhatsApp, e a gente se vê na próxima aula.